Paz, irmão, paz, irmã, amigo e amiga de revista Rubensson Mundel. Estou aqui hoje para ministrar a quarta lição da Escola Bíblica Dominical na classe dos jovens. Lição essa que data do dia 25 de julho de 2021. Nós estamos estudando nesse trimestre Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. A quarta lição traz por título Amós, a adoração com justiça. O nosso texto do dia: vós que dilatais o dia mau e vos chegueis ao lugar de violência, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos, como Davi. Nosso texto do dia está em Amós, capítulo 6, verso 3 e 5. A síntese de hoje: a profecia de Amós nos ensina que justiça e retidão são elementos fundamentais para adorar a Deus. Aleluia! E o nosso objetivo geral, que eu vou cumprir juntamente contigo, e você, professor, professora, juntamente com a sua classe, no capítulo ou no tópico 1, expor os principais conteúdos apresentados na profecia de Amós. No tópico 2, compreender quem foi o profeta Amós, sua origem, trabalho e estilo profético. E o objetivo geral no tópico 3, defender que a prática da justiça é um elemento insubstituível para a verdadeira adoração. O nosso texto bíblico está em Amós, capítulo 5, do verso 21 ao verso 23. E você que pode, faça a leitura de todo o livro de Amós. Ele é um livro teoricamente curto, não é muito longo nem muito extenso. Então, se você que pode, leia todos os capítulos do livro de Amós, porque por certo tudo isso vai estar sendo bênção para a tua vida, vai acrescentar o teu conhecimento, a tua sabedoria. O livro de Amós, ele tem apenas 9 capítulos, então faça a leitura dos 9 capítulos, por certo será bênção para você. A nossa introdução: o livro de Amós é surpreendentemente atual. Sua profecia condena a idolatria e denuncia as injustiças sociais. Da metade para o final diz assim: ainda hoje a voz do profeta continua a ecoar, alteando a bandeira da justiça no estandarte da adoração cristã. O livro de Amós é conhecido como o livro da justiça de Deus e nos ensina que a adoração não pode desassociar-se da retidão e dos princípios bíblicos e justos revelados na palavra de Deus. Olha aí quanta coisa boa, olha aí quanto ensinamento até aqui nesse ponto da lição. Agora adentraremos os nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, vamos resumi-los de uma forma clara, de uma forma objetiva e de uma forma prática, clara e objetiva. O tópico 1, ele tem 3 subtópicos. Tópico 1, o profeta Amós. Subtópico 1, sua vida. O nome Amós significa carregador de fardos. Em alusão ao seu nome, podemos dizer que sua fala era pesada e a sua palavra uma carga do Senhor. Por causa da sua origem humilde, o profeta não apresenta seu sobrenome, indicando que sua família não era conhecida. E o que é isso, irmão? Qual é que é a aplicação prática? A aplicação prática que Deus chama quem quer, a hora que quer, do jeito que quer, e faz dessa pessoa um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você não precisa ter, quem sabe, um pai pastor, uma mãe do círculo de oração, quem sabe um sobrenome forte, uma conta bancária alta. Você precisa apenas ter uma promessa. E se você tiver uma promessa de Deus, por certo, Deus lhe chamará, contará contigo, te capacitará para a sua obra e você será uma bênção nas mãos de Deus. Continuando, ele provinha de uma classe trabalhadora, portanto estava acostumado a carregar fardos. Deus chamou um homem calejado para uma dura tarefa. Amós permaneceu
Amós permaneceu resoluto em cumprir sua missão. Foi duro nas denúncias e exortações, porque sabia que se o povo não ouvisse suas palavras, o peso do juízo divino derramado sobre Israel seria ainda maior. Então está aí um homem chamado por Deus com uma grande responsabilidade, com uma chamada que dependeria dele expressar então o descontentamento de Deus para com aquela geração. Então era uma palavra pesada que Amós transmitia àquele povo, mas ele era calejado também e muito bem feito, muito bem transmitido. Ele conseguiu, assim com a sua profecia, atingir o coração daquela geração. Continuando, ele era natural de Tecoa. Essa cidade ficava a uns 20 quilômetros ao sul de Jerusalém, junto ao deserto da Judéia. Foi nessa região que João Batista se levantou como profeta. Olha aí então que coincidência, né? O que Jesuscidência, que nem alguns dizem. Coisa linda isso, né? Da mesma região aonde Amós então era, e assim exerceu seu ministério na mesma região, né? João Batista também se levantou como profeta, né? Coisa linda. Subtópico 2, um homem simples. Possuía múltiplos empregos. Era um homem trabalhador que fez questão de identificar sua origem humilde. Sabia que seu ministério era ratificado, não pela tradição por trás de um nome, mas pelo chamado divino. Tal como Davi era pastor, entretanto, suplementava o seu trabalho cultivando sicômoros, né? O que é isso? O que é um sicômoro? É uma figueira brava, né? Então, ele era um trabalhador aí braçal, né? Durante os meses de verão, os pastores mudavam o rebanho para lugares mais baixos e pegavam serviços paralelos como boieiro ou cultivador de sicômoros, para terem o direito de pastar com seus gados naquela região. Sicômoros era a fruta consumida pelos mais pobres. Os ricos se deliciavam com figos comuns, né? Então olha aí, era o profeta inserido então num contexto da sua realidade, um contexto mais simples, mais humilde, mas isso não fez dele menos profeta do que ninguém. Pelo contrário, foi um grande profeta de Deus. Continuando, o cristão deve expressar humildade em sua vida, pois Deus se agrada do simples, né? Olha que coisa linda. E João Crisóstomo ensinou que a humildade é a raiz, a mãe, a ama de leite, o alicerce, o vínculo de todas as virtudes. Olha que coisa linda essa citação de João Crisóstomos, né? Então você que está chegando agora ao meu canal, por certo será um canal de bênção para você. Você é muito bem-vindo por aqui. Semanalmente a gente ministra a lição da Escola Bíblica Dominical na classe dos jovens e também dos adultos. Está tudo agrupado aqui no meu canal, numa playlist, para facilitar a tua busca, a tua pesquisa. E você que está sempre comigo, é muito bom tê-lo por aqui novamente, para a gente, assim, juntos aprender em mais uma videoaula. Eu quero deixar duas referências bíblicas nesse momento. A primeira está em Provérbios 16:18, que diz: a soberba, né, precede a ruína, e o coração, né, ou o espírito altivo, né, precede a queda. Outras traduções vão dizer o orgulho, né, precede a queda. Mas Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor é a instrução, né, da sabedoria, e precede a honra, a humildade, ou a humildade precede a honra, né? Então, linkando com a citação que ora citamos aqui, linkando com a última parte do texto, né? A pessoa humilde tem sempre a porta aberta, o lugar à mesa, tem sempre o direito de assim falar, se pronunciar, porque todos gostam de ouvi-la, todos gostam de tê-la por perto, porque a pessoa humilde é bom, é agradável estar junto dela. Aleluia! Subtópico 3.
um homem preparado. Era leigo no sentido que não havia recebido formação em um estabelecimento oficial, visto que não tinha estudado nas escolas de profetas. No entanto, não era um homem ignorante, embora não tivesse passado por uma educação profética formal. Ele demonstrou muito conhecimento, né? O que é isso? O profeta ele não tinha formação, mas ele possuía a informação, aleluia. Ele não tinha uma formação formal, mas ele tinha a informação vinda de Deus para aquela geração. Olha que coisa linda. Assim como Moisés e Davi, o tempo com o gado lhe proporcionou uma cultura mental destinada à reflexão. Amós demonstrou um grande conhecimento da lei de Moisés. Não devemos desprezar as pessoas que não tiveram a oportunidade de passar por um sistema de formação oficial, pois aprendemos com Amós que todos podem ser usados por Deus, independentemente da classe social ou do currículo formativo. Deus procura corações piedosos e não somente mentes brilhantes, pois seu Espírito capacita aqueles que são chamados, né? Eu sempre digo que Deus ele não chama os capacitados, mas ele capacita os escolhidos, né? Não que a gente não deva se capacitar, se preparar, isso é muito bom, mas quando o homem confia apenas na força do braço, a glória não vai só para Deus, é dividida, e a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então que a gente possa sempre, independente da nossa formação, do nosso currículo, da nossa boa oratória, da nossa boa exegese, da nossa boa pregação, do nosso bom louvor, que a gente possa sempre depender da ajuda e da instrumentalidade do bom amigo Espírito Santo de Deus, aleluia? Então está aí o tópico 1 de uma forma clara, prática e objetiva. Vamos ao tópico 2. O tópico 2 ele tem 3 subtópicos. Tópico 2, o contexto histórico de sua profecia. O primeiro subtópico, período de paz. Amós desenvolveu seu ministério na época em que Jeroboão II reinava em Israel e Uzias em Judá. Foi um período de grande prosperidade para ambos os reinos. De acordo com o Antigo Testamento, ele foi contemporâneo de Oséias, Jonas, Isaías e Miqueias, né? Então, olha só, ele começou a profetizar onde tanto o reino do sul, que é Judá, quanto o reino do norte, que é Israel, também conhecido como o reino de Efraim, viviam um tempo de paz, de prosperidade, né? Mas não se deixe enganar, eu quero fazer 2 ressalvas aqui. Primeira, a prosperidade financeira não é um atestado da bênção de Deus na vida daquela pessoa, como também a escassez, a falta, não é um atestado do juízo de Deus sobre aquela pessoa, aquela comunidade, aquele povo. Ou seja, tu ter uma vida ilibada com Deus, tu ter uma vida de intimidade com Deus, não necessariamente tu vai ser próspero financeiramente. E tu levar uma vida, quem sabe, de falta, de escassez, não significa que tu não é um grande homem ou uma mulher de Deus, porque a Bíblia diz que o que enriquece de fato é a bênção do Senhor, e ela não traz consigo dores, dano, né? Então o que enriquece um homem e uma mulher é a bênção de Deus. Da metade para o final do tópico, esse período ficou conhecido como a Idade de Ouro para ambos os reinos. A ideia de um juízo divino parecia não se adequar às circunstâncias daquela época. As ameaças assírias de Tiglat-Pileser III se manifestariam apenas algum tempo depois. A paz experimentada pelos israelitas lhe trouxe uma sensação enganosa de segurança. Por isso rejeitaram a mensagem de Amós. Que Deus nos livre das sensações enganosas da vida, né? Então é muito importante a aplicação prática para a nossa vida, é que no tempo de paz, no tempo de fartura, a gente deve fazer reserva
para o dia mau. O dia mau ele chega para o pobre, ele chega para o rico, ele chega para o grande, ele chega para o pequeno, ele chega para o escravo, ele chega para o livre, ele chega para todo mundo. E quando é que eu faço reserva para o dia mau? No dia bom. Quando é que eu me preparo para a guerra? No tempo de paz. Então, se você está vivendo um dia bom, dias bons, dias de paz, de alegria, dias de prosperidade, faça reserva. Porque o dia mau vem, ele vem para todos, ele é inevitável. Mas o que determina se a gente vai ser bem sucedido no dia mau é a reserva que a gente fez no dia bom. Aleluia! Subtópico 2, período de prosperidade. A paz política e a expansão territorial conduziram Israel para um período de prosperidade material. As nações vizinhas eram tributárias do norte. As riquezas afluíam para Israel, né? Como eu falei antes, eu quero repetir mais uma vez aqui. E por que tu vai repetir, irmão? Porque é didático. Quanto mais vezes a gente repete, melhor a gente grava. E o que tu quer repetir? Eu quero repetir que a prosperidade material não é um sinal objetivo da bênção de Deus na vida de alguém, pois o ímpio também pode ser próspero materialmente sem sequer conhecer a Deus. Então, a bênção de Deus, a Bíblia diz o que enriquece é a bênção de Deus. E o texto é Provérbios 10, 22, que diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Anote essa referência, ela é muito importante. Continuando ainda, a vontade de acumular riquezas se tornou maior do que o anseio de obedecer à lei do Senhor. A ganância tem sido uma fonte de tropeço para muitos, né? Olha aí, e Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre isso, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, vai dizer assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui nesse texto, nesse contexto, ele é comparado ao dinheiro, né? Então você está dizendo que é ruim ter dinheiro, irmão? Não, muito pelo contrário. Coisa boa é ter dinheiro. Coisa boa é a gente ter o recurso. Porque dinheiro serve pelo menos para 3 coisas, né? Eu não quero entrar nelas agora, mas a primeira delas, ter uma boa qualidade de vida. A segunda, ter segurança. O dinheiro te traz segurança de uma certa forma. E a terceira, dar uma qualidade de vida para os teus familiares, para os amigos próximos. Mas o dinheiro não pode ser o braço no qual nós nos apoiamos. A gente, independente do dinheiro que a gente tiver, a gente precisa confiar no Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! O meu socorro não está no banco, não está no cartão de crédito, não está no gerente, não está no cheque especial. O meu socorro está no Senhor, o Senhor dos exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Continuando, os pobres eram tratados de forma justa. A luxúria, ou melhor dizendo, os pobres não eram tratados de forma justa. A luxúria dos ricos era conseguida à custa da opressão e exploração. Os ricos controlavam tudo, inclusive o judiciário. As decisões dos tribunais eram todas favoráveis aos ricos e extremamente opressiva aos pobres, né? Então olha aí a injustiça social do tempo de Amós, e Amós veio combatendo justamente essas práticas, né? Essas práticas de injustiça social. Amós se levantou contra as injustiças sociais e combateu os sistemas desonestos que pervertiam o direito dos necessitados, né? Olha aí o que então Amós enfrentou naquele tempo, e a Bíblia vai dizer em Tiago, né? Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quando a gente vê uma injustiça acontecendo, que a gente pode fazer o bem, que a gente pode intervir e a gente não faz, cuidado, você pode estar sendo conivente com aquela situação e com isso sendo também cometendo
pecado. Glória a Deus, está aí então o subtópico 2, né? Subtópico 3, paganismo religioso. Da metade para o final do tópico, quando Amós profetizou que Israel se achava fora do prumo por causa dos pecados de idolatria e materialismo introduzidos pela casa de Jeroboão, Amazias demonstrou que era um sacerdote comprado, defendendo os interesses do rei ao tentar proibi-lo de continuar profetizando. As leis divinas estavam sendo burladas. A religião tinha se corrompido, né? Então a gente entende o porquê de Deus levantar o profeta Amós. Por quê? Porque a religião da época, porque o sacerdote da época estava corrompido, mas no meio de um povo corrompido sempre vai ter um povo que não se dobra, que não se corrompe, que não se compra, que não se influencia, mas que está fiel ao Senhor dos Exércitos, ainda que tenha que entrar na fornalha, está fiel, ainda que tenha que entrar na cova dos leões, está fiel ao Senhor dos Exércitos. Você pode glorificar a Deus? No finalzinho, alguém precisa combater estes pecados, e por esse motivo, Deus levantou o corajoso profeta Amós. Está aí o resumo prático, claro, e objetivo do tópico 2. Avançamos agora ao tópico 3. Tópico 3, adoração com justiça. O tópico 3 ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a mensagem do profeta. O livro de Amós pode ser dividido em 2 partes principais. Na primeira seção, situam-se os oráculos que vieram pela palavra, né? Que a primeira seção vai do capítulo 1 ao capítulo 6. E do capítulo 7, 8 e 9 é a segunda seção. As denúncias de Amós partem do geral para o específico. Primeiro falou as nações, depois foi específico em detalhar os pecados de Israel. Na segunda seção do livro, que estão as visões, do capítulo 7, 8 e 9, para fortalecer sua intimação, Amós apresentou uma série de símbolos do juízo vindouro e, por fim, terminou sua mensagem apresentando a restauração futura de Israel. E eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que o juízo de Deus, ele é sempre um juízo corretivo, né? Que é um corretivo, é um juízo curador, é um juízo que ele não tende a levar a pessoa para o inferno, mas ele tende a corrigir o caráter da pessoa para que ela não se perca, mas para que seja salva. E é isso que Amós está profetizando, que viria o juízo de Deus. Para que o juízo? Para que o povo se voltasse a Deus, mas que depois do juízo existiria uma restauração futura para o povo de Israel. Continuando, sua profecia confrontou principalmente as instituições de Israel, ao denunciar os pecados que destruíam os fundamentos sociais, morais e espirituais da nação. Estamos preparados, agora uma pergunta, para pregar uma mensagem de confronto? Essa é uma pergunta que a lição faz para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Será que se Deus requisitar a nossa vida para a gente ser um profeta para essa geração, mas não um profeta de bênção, quem sabe um profeta que confronte a geração, será que estamos preparados? Será que estamos disponíveis? Será que a gente está prontos a servir a Cristo ainda que seja o preço da vida a ser pago? É uma pergunta para eu e você refletir nesse momento. Eu quero terminar o subtópico 1 do tópico 3 com o texto de Isaías 30:10, aonde é um reflexo do povo da época, que diz assim o texto: que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dize-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Olha aí, que povo
Que povo ímpio, que povo que está distante de Deus, que povo perverso, né? Eles não queriam então que os videntes vissem o que de fato precisava ser visto, e tampouco queriam que os profetas profetizassem o que Deus queria que fosse profetizado, mas eles queriam ouvir palavras aprazíveis a seus ouvidos. Com isso concluímos o subtópico 1, avançamos, subtópico 2, responsabilidade social. Da metade para o final, eles perverteram o direito do próximo, não aceitavam a repreensão, aborreciam na porta aqueles que os repreendiam. Se um profeta ou juiz ou os repreendesse, sofria represálias. Por uma questão de conveniência, muitos se silenciavam, né? E eu falei que eu passaria uma referência de um texto de Tiago, vou passá-la agora, anote a referência, Tiago 4,17, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha aí, então, quão grave risco é de a gente poder fazer o bem e não querer fazer, né? Continuando, os pobres eram pisados, extorquidos e explorados. Também eram rejeitados nos tribunais de justiça. Seus direitos eram violados. Amós denunciou a prática do suborno e cumpriu seu papel de responsabilidade social ao denunciar a injustiça. A ira de Deus na pregação de Amós era a justiça divina, reagindo contra as injustiças humanas. Então, Gálatas 6,7 vai falar alguma coisa acerca disso e vai dizer assim, Gálatas 6,7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que é isso? É um Deus misericordioso que deixa eu e você escolhermos o que queremos plantar, mas é um Deus justo que faz com que a gente colha tudo aquilo que a gente plantou. Então, Deus deixa a gente escolher a semente, mas Ele faz com que a gente colha aquilo que a gente plantou. Aquele que sabe o que planta não tem medo da sua colheita, mas como a Bíblia diz, aquele que planta vento, colhe tormenta. Então, cuidado com o teu plantio. Aleluia! Subtópico 3, adoração com justiça. O sacrifício desprovido de justiça representava uma transgressão ao Senhor. A música oferecida para as pessoas era excelente, enquanto a adoração sincera a Deus era precária. Olha aí. O espetáculo em volta do culto maquiava a superficialidade da adoração. Amós declarou que a adoração era como estrépito, um barulho ensurdecedor diante dos ouvidos do Senhor. Deus não estava aceitando aquela adoração sincrética, espetaculosa, teatral e desprovida de justiça. Eu vou me lembrar do texto que Jesus vai dizer assim: olha, esse povo me honra e se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E essa era a adoração daquele povo. Eles adoravam a Deus com os lábios, mas a sua vida, a prática de vida, os seus atos revelavam que de fato eles estavam distantes de Deus. Então cuidado, porque a gente pode estar dentro da casa do Senhor, servindo a Deus, ou dizendo que está servindo com a boca, com os lábios, mas as nossas atitudes demonstrarem que estamos distantes do Senhor. A adoração cristã não é apenas um item da liturgia, mas uma prática de vida, uma resposta obediente à palavra de Deus. Mais do que adorar a Deus somente com os lábios, adoramos ao Senhor com a nossa vida. É como eu falei, é com atitudes, é com atos, não é apenas com palavras, mas é com atitudes. E um texto
para concluirmos então o tópico 3, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 vai dizer assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí o apóstolo Paulo conclui dizendo: e não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia! Então que a gente venha se oferecer o nosso sacrifício, que é o nosso corpo vivo, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Para o quê? Para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa conclusão: a justiça social pregada por Amós aponta para a obediência aos princípios da palavra de Deus. Devemos lembrar que os fundamentos da verdadeira religião são constituídos pela forma como tratamos o próximo. E eu quero encerrar a lição de número 4 com um texto que está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus, a quem nunca viu? Oh glória! Então, se você diz que ama a Deus, você precisa amar o seu próximo, você precisa amar o seu irmão, você precisa amar o seu semelhante. Aleluia! Está aí então o resumo prático, claro, objetivo da nossa lição de número 4. E se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude aqui no canal. E como é que você me ajuda? De uma forma simples. Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Se possível, compartilhe esse vídeo na tua rede social, nos teus grupos de WhatsApp, e deixe teu comentário aqui na timeline do YouTube, porque eu leio todos os comentários e respondo. E se você puder ficar um minutinho ainda comigo, eu quero te dizer que logo aqui abaixo do vídeo eu tenho alguns links, e eu quero destacar apenas um hoje. O primeiro link é o meu link do Instagram. Clica no link do Instagram, você vai ser redirecionado ao meu perfil. Clica em seguir e você estará me seguindo assim no Instagram. E eu disponibilizo muito material bíblico, teológico pelo Instagram. Os demais links você já conhece. O link do Apocalipse Descomplicado, do grupo do Apocalipse Descomplicado no Telegram, o grupo da EBD no Telegram. Então entra, se você ainda não entrou, entra para os grupos e ali você tem acesso a material bíblico, teológico de forma gratuita, prática, rápida, e tudo isso será bênção na tua vida. Eu quero te dizer, querido irmão, querida irmã, que foi um prazer estar em mais uma videoaula com você. O desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde. Aonde você botar a mão, que tudo prospere. Aonde você botar a planta do pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.